tipo de pergunta bastante comum que nós encontramos em exame são perguntas que você tem um texto ali para ler, esse texto pode estar já no enunciado, né, a informação do texto, ou até ser um texto fora, em cima do enunciado, ou abaixo, mas, enfim, existe um texto para ler, com informações. Só que, diferentemente das questões interpretativas em que você não precisa do conhecimento prévio, essas vão pedir um conhecimento específico. Então, eu vou ter que, a partir de informações que um texto me dá, ajuntar a esse texto um conhecimento específico que foi pedido e aí, sim, chegar a uma alternativa correta, tá? Mas isso, então, de alguma maneira, já está indicado para a gente no enunciado. Quer dizer, se espera uma informação associada ao texto. Vamos pegar como exemplo essa questão aqui, que diz o seguinte: o livro impresso surgiu para atender à demanda de um mercado crescente de leitores que os editores de livros manuscritos não conseguiam mais atender. Copiar livros manualmente era um processo muito lento e cheio de erros. A busca da cópia perfeita e rápida mobilizou muitos empreendedores na Europa do século XV, mas foi Gutenberg quem conseguiu fazer da tipografia uma realidade técnica e econômica. A nova tecnologia se espalhou depressa, tornando o livro impresso um fenômeno comercial e cultural. A partir daí, o livro manuscrito e o impresso conviveram. Então, vejam, foi dada toda uma contextualização, um texto informativo, no caso já dentro do próprio enunciado, contando um pouco sobre a história do livro impresso, né? Passando aí principalmente pelo século XV, falando do Gutenberg. E aí, chegando justamente a esse momento, né, o que acontece a partir do Gutenberg com essa relação livro manuscrito e livro impresso? Ora, se eu não tenho essa informação, se eu não estudei esse conteúdo, o texto só não vai me dar essa resposta. Quer dizer, eu preciso do texto para entender o contexto, para perceber a situação, né? Mas eu preciso saber alguma coisa extra-texto, que no caso aqui é qual foi a relação que existiu entre livros manuscritos e impressos assim que aconteceu esse fenômeno da tipografia com o Gutenberg. Então, se eu não tiver essa informação, eu não consigo chegar à alternativa correta. No caso, é a alternativa A, por longo tempo, até que as vantagens econômicas do impresso inviabilizassem o manuscrito. Então, essa é uma informação que o aluno, no caso dessa prova específica que é de produção editorial, editoração, precisa saber, né, para poder responder. Porque se eu não sei, eu posso achar que logo o livro manuscrito entrou em decadência e que a convivência foi curta, né? Vejam que as alternativas dizem por longo tempo, que é a correta, harmoniosamente, e aí tem a complementação, pelo tempo de uma geração de leitores, durante muito tempo, mas cada um se dedicando a temáticas distintas, então aí como se houvesse uma separação, e a gente que não é, se não estudei o conteúdo, eu não sei se essa afirmação é correta ou não, e por pouco tempo, que também é uma possibilidade. A pergunta se foca em duas coisas, né? Uma relação no tempo, como é que foi essa relação no tempo entre impresso e manuscrito, e aí alguma outra coisa também afirmada a partir disso. Coisa fundamental num teste que nós vamos enfrentar na vida, sempre bem feito. Ele tem que estar, a alternativa correta, ela tem que estar 100% correta. Ela não pode estar parcialmente certa. Se ela estiver parcialmente certa, num teste ela está errada. Para ela estar totalmente certa, a afirmação 100% tem que estar de acordo com... No caso aqui, é um conhecimento prévio, é uma informação. Às vezes, o conhecimento prévio é um conceito. Saber o que é biodinâmica, termodinâmica, eu vou precisar de algum conceito de qualquer área para responder. Aqui, no caso, é uma informação histórica, não é um conceito. Mas, enfim, tanto informação histórica como conceito são necessários nesse tipo de questão que a gente está dizendo, tá? Em que, então, eu tenho um texto, mas preciso relacionar o texto com alguma coisa de fora. Por que eu destaquei bastante essa questão do totalmente correto? Observem que a A, que é a certa, é por longo tempo, e a D, durante muito tempo. Então, em princípio, essas duas parecem corretas. O que vai fazer o erro é o que está depois da vírgula, que no caso do A é até que as vantagens econômicas inviabilizassem o manuscrito, e no caso de D falou de uma divisão de temáticas que não existiu historicamente, mas eu só sei isso se eu conheço esse tema. Dá para eu eliminar por senso comum? Não. Não há informações, frases que não tenham sentido, que sejam aparentemente assim sem nexo, que não tenham nenhuma relação com aquilo. Então, não basta eu ter um senso comum e falar, por bom senso eu vou chegar à alternativa correta.
Nesse tipo de exame, quando ele está bem elaborado, isso não acontece. Eu realmente preciso conhecer o conceito, aplicar no texto para chegar na alternativa certa.